Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Tesla, né? Ame ou odeie, tem muitos que amam, muitos que odeiam a Tesla, mas nós vamos comentar sobre o resultado dela que saiu ontem, né? Acho que saiu ontem. E, assim, cara, a Tesla é um caso que a gente aprende muito também, igual a Netflix, mas que eu acho inclusive mais interessante do ponto de vista do investimento, pelo menos do que ela entregou até agora. E a Tesla, a exemplo da Netflix, é um outro caso de empresa. Você tem uma diferença assim absurda entre o que a galera acha ou o que a galera discute sobre a empresa, sobre o que realmente está acontecendo, tá? Então, assim, eu vejo cada bobagem, cada calamidade que o pessoal discute sobre Tesla, quando na verdade o que está acontecendo são coisas diferentes. Então aqui cabe muito o que eu falei no final da live dessa semana sobre a conversa de bar. Né? Cara, conversa de bar de Tesla rola tudo. Que carro elétrico é isso? É aquilo, não serve, bate, pega fogo, explode. Mas, cara, a empresa Tesla tá com números muito, muito bons, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, a gente fazer uma introdução. Por que que eu acho que gera tanta, né, desconexão assim com a Tesla? Porque até 2019 era mais ou menos isso mesmo, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Vamos deixar aqui, ó, desde até 2019 os resultados, tá? Esconder 2020 para frente. E vamos olhar essa empresa aqui, cara. É mais ou menos por aí, tá? A Tesla ela vinha conseguindo aumentar a receita, até tinha dado uma positivada aqui em EBITDA, mas, né, muito por conta de depreciação e amortização, era só prejuízo. A empresa tinha uma dívida que não era baixa, tá? 14 bi para quem não dá resultado é bastante dinheiro, né? Mas já havia sinais que assim, ela podia ser cash flow positivo, mas até aqui, meu amigo, era mais né, uma hipótese, uma possibilidade, né? Que será que pode acontecer com a Tesla? Agora, olha o que aconteceu de 2020 em diante. Né? A partir daí, ela virou a chave. Quando começou a entregar as entregas em maior volume do Model 3, né? Então, aí ela começou a ganhar escala, o resultado operacional deu um salto, já começou a sobrar lucro líquido, o fluxo de caixa aqui, ó, em 2019 ele já fechou positivo, o free cash flow. Já era um sinal bom, mas 2020 veio a confirmação que realmente a empresa era rentável, ela gera já toda a grana que ela precisa para operar, então ela está com caixa cada vez aumentando mais, né? Porque a Tesla já gera um valor substancial de dinheiro, tá? E muita gente ainda acha que ela queima grana, que ela é fruto da época de capital barato, né? Já foi um dia, né? Ela conseguiu emitir uma época que, nossa, uma fortuna. Não, isso é o market cap no shares outstanding, né? A gente vê um movimento ascendente, porque ela levantava muito dinheiro emitindo. Hoje não mais, tá? Hoje ela tem dinheiro mais que suficiente para manter todas as suas operações e tudo mais. E aí você me pergunta, pô, mas o que que aconteceu? Eu falei para vocês que 2020 já era um ano que já dava para ter em mente já, né, que era uma empresa para valer. Né? Todo mundo sabe que o mercado, né, entrou no bonde da Tesla e tudo mais, e agora, né, bateu igual cachorro morto. Então é isso que eu falo com desconexão do que está acontecendo na empresa com, né, enfim, a conversa de bar, o cara olha aqui a cotação, ó, tá vendo? É verdade, empresa ruim. Cara, a Tesla nunca teve tão boa, tá? A gente já vai ver lá os indicadores, né? Ela tá bem, bem interessante. Então, vamos lá para o resultado. Deixa eu voltar a fazer minhas anotaçõezinhas, né? Faz tempo que eu não usava o quadrinho aqui para a gente desenhar nas apresentações. Acho que fica bem legal. É um recurso que ajuda bastante, tá? Então, assim, a gente já viu que a Tesla vinha de um momento de crescimento, de alavancagem. Quem quiser, antes de eu começar de vez aqui, ó, quem quiser dar uma olhada, no meu canal tem muitos vídeos sobre Tesla, tá? Tanto vídeo quanto eu comentar sobre ela. Tesla. Eu comentar sobre ela em live, tá? Então, a gente já viu em live, eu fiz vídeo específico, ó, quando ela começou a dar lucro, né? Quando ela fez esse vídeo aqui, tá, pessoal? Vamos ver a data dele aqui, vamos marcar lá no gráfico. Tá. Transmitido há 2 anos, como é que eu vejo aqui, ó? 19 de fevereiro de 2020. Nesse vídeo, se vocês olharem em algum momento, tá? Eu falei, olha, o negócio da Tesla tá começando a ficar bom. E ela nem é tão cara assim, né? A preocupação de 9 entre 10 pessoas com a Tesla era o valor de mercado dela, que chegou a ficar bem alto mesmo. Aí eu falei, ó, fazendo umas contas aqui do fluxo de caixa,
ela não é tão cara assim, o negócio tá dando certo. Isso foi, ó, 19 de fevereiro de 2000. Então, aqui, pessoal, já dava para ver que a Tesla era para valer. E eu tenho provas, né? Tá aqui o vídeo. Não, foi uma live, na verdade, né? Gravada lá. Ela foi pouco assistida pro tanto que a gente agregou de conhecimento, né, nesse momento aqui. Então, ó, voltando aqui no nosso gráfico, início de 2020, né? Foi fevereiro, ó, foi tipo aqui. Aqui já dava para ver que a Tesla dá para valer. Então, olha só, eu já estou antecipando as conclusões aqui antes do vídeo, mas vamos aproveitar esse momento aqui. Olha só, ensinamentos importantes, né? A Tesla tinha muita especulação, não é de agora, tá? Nesses últimos anos. Então, o pessoal falava, não sei o quê. E até 2019 não tinha nada. Então, não tem por que você comprar uma empresa enquanto é só especulação, enquanto não tem nada. É só ruído, a maior parte não vai vingar. Algumas vão vingar, tá? Mas aí o que acontece? O cara fica com medo de não. Ele acaba comprando antes, porque ele fica com medo de perder o bonde. Ah, não precisa, cara. Aqui em 2020 tinha ficado claro. Falou, não, agora a Tesla é para valer. Tá lá a prova para vocês, né? Dia 20 de fevereiro, olha só o preço aqui. Ah, mas aqui eu teria comprado mais barato, mas tudo bem. Aqui teria sido um investimento muito pior, que você não tinha confirmação nenhuma que a coisa ia funcionar, né? Você espera um pouquinho confirmar, olha só os potenciais, né? Então, quando você acerta uma empresa que é para valer, sim, pessoal, o potencial ele é muito grande. Você não precisa entrar antes da hora, porque entrar antes da hora você vai errar muito, né? O mais inteligente de tudo é esperar já ter elementos sólidos, que aí você faz um investimento tranquilo. Antes que vocês me perguntem, eu não comprei Tesla nessa época aqui, por motivos operacionais diversos, né? 2020 foi o ano da pandemia, eu nem lembro direito o que eu estava fazendo. Eu fui comprar Tesla mais para metade do ano, já paguei tipo aqui, sei lá, junho, julho, uma coisa assim. Aí, outro ensinamento, a galera também falou, putz, eu vi a Tesla aqui e não comprei, agora ela subiu demais, né? Ela dobrou de valor aqui, né? Só que o pessoal não enxerga o potencial que uma boa empresa tem no longo prazo. Então, se você quer comprar empresa barata, você vai perder os grandes potenciais, porque as empresas boas, elas dão muito mais retorno do que só a avaliação do preço, né? Só a avaliação do múltiplo. Então, eu comprei Tesla aqui, ó, mais ou menos por aqui, não sei quanto, sei lá, junho, julho. Tipo, o dobro do preço que eu tinha visto, né? Quando eu tinha identificado que era uma empresa boa. Mas eu não me afetei com esse viés de ancoragem. Ó, o que aconteceu com o preço da empresa lá para as alturas. E agora ele voltando, né? Mesma coisa. A Tesla hoje é muito melhor em 2023 do que ela era aqui em 2020. Tá? Porque tudo que ela tinha planejado foi se confirmando, foi até acima das expectativas. Então, esse momento aqui dela é talvez melhor que esse momento dela aqui em 2020, quando você pesa risco-retorno. Só que a galera não enxerga isso, a galera enxerga esse gráfico crescendo. Aí quem estava aqui já falou, não, já subiu demais, não quero comprar. Quando bateu o topo, talvez o cara, né, ficou lá com dor de corno. Agora que caiu, ela é ruim. Então a galera baseia os resultados, né, em cima da variação da cotação. Quando a gente tem que olhar isso aqui, ó, o número, fluxo de caixa crescente cada vez mais, margens aumentando, a gente já vai ver, free cash flow voando. Hoje a empresa não precisa de financiamento mais, tem umas melhores margens do setor, segue escalando a produção de veículos muito forte, vende assim, ela tem as vendas limitadas pela capacidade de produção, está expandindo capacidade de produção. Só que a galera só vê isso aqui, ó. Só vê o preço caindo. Então, muitas lições em relação ao preço e aos fundamentos da empresa, né? Primeiro, não arriscar em algo que ainda não é concreto. Segundo, não tenha viés de ancoragem quando você enxerga uma empresa boa. Não interessa que ela já subiu, o potencial de uma empresa boa no longo prazo é muito maior do que o preço. E terceiro, não avalie os resultados de uma empresa pela cotação. Ela sobe, desce. Isso aí é o mercado, ele deixa o mercado comprando e vendendo. Velho. Nosso foco é longo prazo. Você não deve usar feedback de curto prazo para avaliar suas decisões de longo prazo. Já falamos muito sobre isso em outras lives. Enfim, vamos finalmente começar a olhar os números da Tesla aqui, que até eu já cansei já de falar. Quem quiser mais detalhes sobre a Tesla, tá? Tem naqueles outros vídeos que eu comentei. A Tesla não, o ponto principal da Tesla não é os veículos elétricos, não são os veículos elétricos, por incrível que pareça. A Tesla tem esse potencial todo porque ela tem um método de produção muito rentável, muito eficiente. Então, o veículo elétrico é só uma forma dela produzir. Tem muitas coisas que o pessoal não entende sobre a Tesla, né? E aí acaba falando esse monte de bobagem. Mas enfim, vamos falar de número, finalmente. Quem quiser, veja os outros vídeos aí. Então, esse é o resultado do 2022, né, o ano fechado, mais o quarto trimestre mais o ano fechado. Então a empresa ela já tem uma margem operacional de 16%, que já é bem boa, tá? Comparando com a indústria automotiva, já tá entre os tops. Então, esse é o ponto.
A Tesla, o pessoal acha que, não sei o que, carro elétrico. Cara, carro elétrico foi um instrumento que a Tesla achou para empregar né, o método produtivo dela, que é rentável, num produto que tem escala global, né, que todo mundo compra no mundo inteiro, que é onde ela poderia ganhar um volume imenso, ganhar escala e onde os concorrentes não são tão bons financeiramente. Então, pode até alegar lá, você vai ver as Porsche da vida, uma empresa boa, Ferrari, uma empresa boa, mas no geral, tá, os automakers não são indústria, é uma indústria que tem empresas muito rentáveis. E aí o que acontece? Ela tem concorrentes mais frágeis, ela numa indústria que tem um volume absurdo, que tinha espaço para uma disrupção, que era o veículo elétrico, onde ela podia usar a grande vantagem dela, que é entregar isso aqui, ó, que é entregar margem. É um método de produção, né, muito otimizado. Então, esse é o ponto, esse é o conjunto completo. Não é só carro elétrico. O carro elétrico foi o veículo que eles usaram para chegar lá, tá? Enfim, então, a empresa hoje já é super lucrativa. Isso aí ficou no passado. Caso alguém ainda ache que ela não dá dinheiro, ela dá muito dinheiro já. O lucro operacional, o lucro líquido, tá? Lucro líquido, net income. Tudo bem, a non-gap tem uns ajustezinhos. Você tem que acostumar com a canetinha de novo aqui, meu Deus do céu. Tem o jeitinho certo, tem a inclinação certa aqui para eu conseguir desenhar bem. Lucro líquido da Tesla esse ano, tá? Foi só de 15, 14 bilhões de dólares. 14 bilhões de dólares vai dar aí o quê? Uns 70, 80 bi de reais. Então, no Brasil, não tem nenhuma empresa que tem o lucro que a Tesla. Mas nem de perto, tá? Os nossos grandes bancos, tudo bem, as empresas de commodity de vez em quando aí dão uns lucros absurdos. Mas, cara, ela tá lucrando em mais de 80 bi de reais. Então é um valor muito, muito forte. Tem gente que acha que ela não é lucrativa, né? Um valor muito grande. Enfim, não só dá lucro contábil, mas como gera caixa, né? Inclusive, ela gera mais caixa operacional do que o próprio lucro, né? Então, é uma empresa saudável, é para valer, não é igual empresas de tecnologia por aí que tem um lucro contábil, você vai ver queima dinheiro, não, ela já sobra dinheiro, já tem dinheiro caixa suficiente para financiar tudo, né? Tá batendo recorde de entrega de veículos, a gente já vai ver, ou seja, né, foi um ano muito, muito forte em que ela enfrentou algumas dificuldades, a gente vai apontar ali onde elas estão. E mesmo assim, ela segue no plano dela de longo prazo de geração de valor. Tá? Então, o quarto trimestre de 2022 foi um record-breaking, né? Um trimestre de recordes. Num ano de recordes, no último trimestre, eles entregaram a maior receita da história, o maior lucro operacional, o maior lucro líquido. Né? A receita cresceu 50%. Então, isso é Tesla, velho. É 50% de crescimento. É muita coisa, tá? E o lucro mais que dobrou, né? Mais de 100%. É isso aqui que ela vem entregando já nesses últimos 3 anos, né, de 2020 para cá. Então, enquanto a gente caminha para 2023, a gente sabe que tem algumas questões, né, de curto prazo, né, em relação ao cenário macroeconômico, taxa de juros, né, para financiamento de veículos é particularmente importante. E a Tesla está acostumada com os desafios e tudo mais. A gente está acelerando a nossa redução de custos, que é legal, tá? Ela era uma empresa que aumentava a rentabilidade, principalmente pelo ganho de escala, mas agora vai tentar até, inclusive, equilibrar um pouquinho mais com cost reductions e focado no roadmap de longo prazo. Esse é o ponto, né? Não perder de vista geração de valor no futuro. Nosso ASP aqui não é aquele negócio de largados e pelados, não, tá? É Average Sales Price, é o valor de venda dos veículos, né? Então, ele vem caindo. Eu já falo disso quando tiver o gráfico lá, acho que fica melhor de explicar, tá? Então, essa preocupação com redução de custos, ela é especialmente importante. Mas mesmo assim, a margem da empresa só cresce, tá? De 14 para 17 hoje, né? 17% aí é recorde no setor, tá? Recorde é alto para o setor como um todo, tá? Tá, em qualquer cenário, a gente está preparado, tá atrás de mim aqui, mas eu vou lendo para vocês para alguma incerteza de curto prazo, tá? Enquanto focado no longo, né, no potencial de longo prazo. De, né, não só dos veículos elétricos, mas de autonomia, eletrificação, outras soluções de energia, outras soluções de tecnologia. O nosso relentless, eu gosto dessa palavra aqui, relentless. Gosto, estou riscando tudo. Controle de custos, inovação e tudo mais. Então, bora. Vamos ver os números, chega de blá blá blá. Então, que dá pra gente ter uma visão boa, assim, de como foi o ano, tá? Trimestre a trimestre, a gente já olha a evolução ano contra ano, onde as coisas ficam mais claras, né? É natural você ver um pouquinho de variação
de trimestre a trimestre, né? Não é absolutamente homogêneo, né, os resultados, mas mesmo assim, ó, você vê a evolução da receita assim, sequencial muito clara, né? A margem bruta deles é muito boa, né? Principalmente aqui a gente está falando só de automóveis, tá? Só da fabricação de veículos. Por quê? O que mais ela tem de resultado? Ah, ela tem tipo. Nos automóveis, ela não só vende, ela tem uma parte de receita de leasing, ela tem umas receitas lá com as assinaturas do Full Self-Drive, tem a parte de energia solar, então ela tem umas outras receitinhas, né? Dá uns 3 bi receitinha, 3 bilhões de dólares. Entre receita total, esses 24 e o 21, só que é só venda de veículos. Você vê uma margem bruta bem boa, tá? Ah, 25% é boa? Cara, para veículo é. Para veículo é bem interessante sim, tá? E querendo ou não, hoje a Tesla tá virando já uma montadora de volume, tá? Silenciosamente, antes o pessoal tirava sarro, que quando ela deu aquele turning point, ela produziu uns 500 mil veículos por ano, um pouquinho menos até, né? 300 e tal. Aí o pessoal, não, mas Volkswagen produz 10 milhões, né? E ela produz 300. Cara, ela já passou, eu não tenho aqui, né? Tem no outro quadro. Né? Ela já passou a marca de 1 milhão e o plano para esse ano é 1,8 milhões, 1,8 milhão, né, de veículos. Cara, 2 milhões, ninguém tem essa margem produzindo 2 milhões de veículos por ano, tá? Ninguém. Porque essas empresas que eu falei que tem margem um pouquinho melhor, tipo Ferrari, Porsche, são produtos mais nichados, né? Mesmo a Porsche tendo um pouquinho mais de volume, mas não tem a menor comparação. Então, a Tesla já é uma montadora de volume, ela produz basicamente 3 modelos de veículos só. E vende tudo isso, cara, já ela não tem como mais você ignorar ela num termo montadoras globais, tá? Ela já tem um papel relevante. Assim, para o Brasil, para nós brasileiros, a gente não tem tanto esse viés de disponibilidade, né? Você não vê tanto Tesla e tal, mas ela já é uma montadora relevante no cenário mundial. Não se esqueça que Grupo Volkswagen tem trocentas marcas, né? Volkswagen, Audi, blá, 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 para chegar nesses 10 milhões de veículos, né? A Toyota, acho que é o grupo individual, né, de uma marca só que tem o maior número de vendas, mas mesmo assim, ela já tem um cenário de relevância importante, tá? Então, margem nessa casa, margem operacional aí, né, 16, varia um pouquinho trimestre a trimestre. Esse segundo tri aqui, ele foi especialmente forte, eu não lembro o que aconteceu aqui exatamente, tá? Mas ó, a empresa já gera um lucro bem legal, já 4 bilhões de dólares num trimestre, né? Um valor bom, com uma margem ok e tudo mais, tá? Vamos ver o ano, que no ano fica mais clara a evolução dela. É lindo ver isso aqui. Então, olha só, a receita crescente, né? 18, 20, 27, é 47, 71. Olha como é que é exponencial, né, esse crescimento aqui. E aí ele vai puxando o resto. Você vê que margem de veículo ela foi melhorando ao longo do tempo, né? Agora deu uma leve caída, mas também com pressão de custo para todo lado. Mas você vê que o driver que puxa o resultado dela é volume, não é só ganho de margem, tá? A gente vai ver um ganho de margem importante aqui no operacional, mas é a alavancagem ao longo da DRE que vem do aumento do volume, principalmente. Então ela tem sim ganhos de eficiência e tal. O modelo dela é muito clean, a gente já vai ver, ela tem poucas fábricas, então ela usa as fábricas no máximo da produtividade para entregar essa margem aqui. E aí, com o crescimento grande volume, vai entrando muito resultado aqui no bottom line. Então, olha só, assim, o EBITDA seria a melhor noção da gente ver o resultado, tá? Porque tem bastante depreciação e tudo mais. Mas se vocês quiserem, dá para ver o lucro líquido também. Então, 2018, igual eu falei, nada, né? Negativo, quase 1 bi de prejuízo. 2019, prejuízo contábil, embora ela já estivesse gerando um caixa bom, tá? Aqui já dava para suspeitar que a Tesla ia dar certo. Mas 2020, velho, aí positivou o lucro. Aí a geração de caixa já estava lá nas alturas, né? Então aqui a gente viu que, pô, é para valer a Tesla, né? E agora a gente está observando isso acontecer na nossa frente, o que a gente já tinha identificado lá atrás, que essa empresa, ao expandir o volume de produção, o bottom line vai crescer assim, ó, 100% é fichinha, né? Vai crescer números altíssimos. Então isso aqui chama alavancagem operacional, coisa linda, ó. A receita cresce 50%, certo? Né? O lucro bruto, aqui tá separado, né, por automóveis e tal. Aqui a margem bruta. É isso aqui, né? Cresce um pouquinho mais, 53%. Então você vê, o ganho não está aqui, né, no ganho de margem bruta.
Aí a gente começa a ver, o lucro operacional sobe 100, então isso aqui ó, é mais de 2 vezes a mais. Então aqui já tem uma alavancagem operacional absurda, né? Receita, lucro bruto crescendo 50, lucro operacional crescendo 100. E aí o lucro líquido, para fechar com chave de ouro, cresce 128%. Muitas vezes a receita, né? Então esse crescimento aqui, ó, né? Isso que é alavancagem operacional. É você cresce um pouquinho a receita, cresce um pouco mais o lucro bruto, cresce um pouco mais o lucro operacional, cresce bastante mais o lucro líquido. E toda vez que você identificar isso aqui numa empresa, cara, essa empresa é para valer. Empresas com potencial de alavancagem operacional geralmente dão muito resultado, né, ao longo do tempo, tá? Enfim, mais alguma coisa para comentar aqui, tá? O gap não gap, a gente já fala mais para frente um pouco disso. Tá bem atrás aqui o free cash flow, mas a gente vai poder ter outras oportunidades para falar dele ao longo da apresentação. Então, um resuminho aqui, a receita cresceu 37% no trimestre, tá? 24 bilhões de dólares, então ela já está com a receita anualizada aí na casa de 100 bilhões de dólares, para valer. Teve impacto positivo, né, no aumento dos números de veículos vendidos, entregues, né, na verdade, mas vendidos, aumento, né, em outros negócios, esse que eu falei, complementares, serviços, leasing, tudo mais, e com aumento positivo também no preço, né, no ticket, isso aqui seria um ticket médio, ano contra ano, e teve um leve impacto negativo de câmbio, né, que a gente tem visto em todas as empresas. Em relação à rentabilidade, as margens, é o que a gente está falando, né? Melhor margem que ela já teve, 16% de operacional. Dá para ver aqui a evolução da margem, né? Aqui, ó, margem operacional. Negativo 2018, 2019, né? Quase zero, mas aí, ó, 2020 positivo, 21 dobrou, 2022, né? Triplicou em relação a 2020, né? 3x daqui para cá. É assim que você gera muito dinheiro, né? Esse ganho de margem vem no crescimento no preço, no ticket médio, tá? No crescimento do volume, né? O que é isso aqui? É preço, que a gente está acostumado a ver. O que é entrega de veículos? Volume, a gente está acostumado a ver. Então, lucro bruto cresceu um pouquinho também, né? Outras receitas adicionais, o FSD é o Full Self Drive, né? Um serviço que você assina lá para o carro dirigir sozinho. Também ganhou um pouquinho, tá? Eles baixaram o Stock Based Compensation, olha só, hein? Que maravilha. Gostamos de Tesla ainda mais depois disso aqui. Show de bola. E o que está impactando negativamente é custos, né, de materiais, logísticas, outros commodities, que é absolutamente esperado. Mas a gente vê que o impacto foi bem modesto, né? A margem perdeu nenhum ponto de margem de 2021 para 2022. Então, pô, ela fez um excelente trabalho de administrar esses custos. Que mais? Está tendo um custo ali que ela está acelerando lá o novo modelo de bateria com um número maior de células, que tem maior autonomia. Nada espetacular. E câmbio. Então, você vê que os fatores positivos eles são muito mais importantes, né? Então, a empresa está vendendo um ticket melhor, vende um número maior de veículos, diversifica a fonte de receitas, né? Tá enfiando serviço ali dentro, tá reduzindo custo, baixando o stock-based compensation, enfim, né? Então é só alegria. Em relação à grana, os caras estão com 22 bilhões de dólares em caixa, né? Já uma belíssima grana e gerando um caixa bom todo ano, ou seja, isso aqui só vai crescer até a empresa ter um desembolso maior de capital pela frente, porque o capex dela está absolutamente coberto pela geração de caixa com folga. Então esse é um outro ponto, né? Eu vou destacar os pontos que chamam muita atenção na Tesla. Então, o primeiro ponto, né? Aqui, alavancagem operacional. Vou botar assim, alavancagem operacional. Tá? Isso aqui é espetacular o que ela entrega. Segundo grande ponto, tá? O CAPEX. Totalmente coberto pela geração de caixa operacional. Ainda sobra muito fluxo de caixa livre. A gente viu lá no Fundamentei, né? Vai ter lugares melhores, talvez, para a gente ver isso aqui, mas para a gente ver aqui, ó. Fluxo de caixa livre saiu de um 0 a 0 aqui entre 2018 e 2019 para 2, 3, 9 bi. Isso aqui vai continuar crescendo exponencialmente, claro, caso a empresa consiga continuar crescendo o número de entrega de veículos, né? Mas enfim, esse segundo ponto, que é o CAPEX, né, que cabe inteiro dentro do FCO, né? Então, né, você tem assim, ó, desenhar uns subconjuntos aqui. Ela tem dinheiro para sustentar o crescimento com calma. Então, ela está crescendo mais de 50%,
tá? Isso aqui é trimestre, mas ela vem crescendo 50% com um CAPEX todo coberto dentro do FCO e sobrando free cash flow, fluxo de caixa livre. Então, isso aqui também é fantástico que ela está entregando. Tá? Bom, agora falando da produção em si, não só dos números, aquilo que eu tinha falado, tá? Ela é uma empresa já com volume bom e é basicamente Model 3 e Model Y, cara. Então, isso chama muita atenção. Tem o ano, tem aqui no ano, né? Então, ela já passou a marca de 1 milhão de veículos, né, entregues por ano, tá? 1,3 em 2022. Sendo que a grande maioria são 2 modelos, tá? Então, ela tem praticamente só 2 modelos. Então tem muito espaço para ela crescer venda ainda. Tá entrando agora o Semi, que é o caminhãozinho, o Cybertruck, um dia sai, quem sabe. Mas, né, o Model S sempre foi um carro mais de nicho e tal, né? Não é um carro de volume. Tanto que a época que ela produzia basicamente o Model S, ela não dava dinheiro, certo? Foi com o Model 3 que a coisa, né, começou a dar certo, certo? Então tem muito espaço para crescer. Para você vender só 2 modelos, mais de 1 milhão de veículos, gente, isso né, tem que ver lá quanto vende o Corolla e tal, mas tipo, não é muito mais que isso não, tá? Ela já é destaque de vendas mundial. Okay? Enfim, né? Aqui tem uma diferencinha entre total produzido e o entregue, mas absolutamente irrelevante. Ela está começando cada vez mais a embutir um leasing, tá? Ou seja, né, ela vai ganhar mais um degrau de verticalização ali de dinheiro. Então, em vez de vender, faz um contrato de leasing, então, que é bacana também. Tá? Então, ó, tá só aumentando o número de veículos em leasing assim todo ano. Que mais que tem? Ela tem outras operações que são acessórios. Por que acessórios? Não, é legal isso aqui, contribui um pouquinho com o resultado e tal. Mas, tipo, né, para quem não sabe, ela vende energia solar, né? Ela faz instalação de energia solar em casa, storage, né? Então, você quer ter geração de energia solar com sistema off-grid, com baterias, tá? Ela faz. Ela tem os carregadores. Mas isso aqui, pessoal, é muito mais para estimular a adoção, né, da energia renovável e tal, do que para ganhar dinheiro propriamente dito. Para ganhar dinheiro, ela vem aqui, ó. Aqui ela vai ganhar dinheiro. Então o resto existe para o cara ter energia solar no dia a dia. Ele vai comprar um carro elétrico, vai carregar em casa e tal. A rede de superchargers também, né, tá ali para, né, possibilitar esse crescimento aqui dos veículos, né, e fazer uma transição mais suave para o dono de um carro elétrico. Então, esses negócios, eles existem mais para suportar o carro-chefe financeiro aqui, que são os carros, e principalmente os de volume, né? Tipo o Model 3. Que mais? Capacidade de produção. Esse é um ponto chave, tá? Para ela conseguir aquelas margens, o que, que ela tem? Ela tem um número bem enxuto de fábricas. Então, hoje ela tem 4 fábricas, sendo que as 2 principais, a Califórnia e Xangai, já faz a grande maioria dos veículos. Então, ela consegue ter uma rentabilidade alta porque é uma produção extremamente eficiente. São fábricas imensas, que têm uma escala grande, que quando elas estão rodando aí perto da sua capacidade máxima, elas conseguem diluir muito o custo, tá? Então, nesse momento, o que, que a gente tem? A gente tem uma fábrica de Xangai já ali, né, operando, e Califórnia, acho que também, né, meio que no limite da capacidade, tá? Mas Berlim e Texas estão começando agora, né? Então, aqui ela vai ganhar muita rentabilidade ainda. Embora aqui já seja madura, já não tem mais tanta rentabilidade para puxar, né? De Berlim e Texas ainda tem muita coisa para ganhar em termos de escala, tá? Sem contar a Nevada, onde ela faz baterias e o Tesla Semi, que esse, né, vai crescendo aí aos poucos ao longo do tempo, né? Um produto super novo, ok? Cybertruck ainda tá. Cybertruck tá faz anos aí em produção, mas né, um dia que sair, ótimo, né? Ela vai ser produzido lá no Texas também, vai contribuir com esse aumento de rentabilidade. Eles esperam para esse ano já, né? Agora já é mais concreto, tá? Tooling, ou seja, estão montando a linha de produção, isso aqui tudo está em produção. O Tesla Semi, eles estão produzindo um volume pequeno ainda, né? Piloto. E o Tesla Semi, eu acho que tem muito potencial para subir as vendas da Tesla, assim que ele começar a ganhar volume. E para o futuro, esse aqui é futuro de médio e longo prazo, né? Eles têm outros projetos, Roadster, Robotaxi. Eles têm um projeto de um novo veículo de volume, tá? De volume, que seria, né, mais barato até que o Model 3. E esse seria muito game changer para a Tesla.
Esse projeto, a hora que ele for viável, né? Porque aí depende de custo, de bateria, ela precisa, né, resolver outros gargalos antes e tal. A hora que esse veículo de grande volume, né, de volume alto, tiver o ramp-up, cara, esse aqui tem tudo para ser também game changer, como o Model 3 foi no passado, para ela virar a chave. Aqui no caso seria para aumentar mais a chave ainda, tá? Então, o que mais tem para falar aqui e tal? Model Y em Austin já está começando, né? A fábrica do Texas, ainda tem muito para ganhar. Eles estão aí fazendo as baterias tal, a produção piloto do Tesla Semi, né? Começando em dezembro, ou seja, né? Ainda nem é relevante, mas isso aí com certeza vai começar a aparecer nos resultados. Em Xangai, os caras estão, né, nas tampas, porque eles produzem em Xangai basicamente os veículos que eles exportam para o mundo inteiro. Tá? Até a fábrica de Berlim, né, entrar em operação, que está começando agora também. Então, Xangai é na capacidade máxima, né? Então, ó, near full capacity. Porque eles estão vendendo, eles não dão conta de produzir tudo que tem de pedidos para comprar, tá? Então, Xangai é o feijão com arroz dos caras, onde eles ganham dinheiro. E Berlim tá parecido com Texas, né? Tá começando a crescer com o Model Y ainda, né? A produção, então aos poucos vai escalando, vai aumentando a produção, vai contribuir para esse aumento de vendas e para o ganho de rentabilidade, tá? Aqui tem um gráfico com o market share da Tesla, né? Isso aqui é bem legal. As cores são as regiões, eu rabisquei em cima, mas é Estados Unidos, Canadá, Europa e China. E o market share dela só cresce, né? Aqui, só para vocês verem o final do gráfico. E ainda é 1, 2, 3%, né? Ou seja, é um mercado imenso, tá? O mercado de veículos é muito, muito grande. Então, essa escolha, né, por entrar para valer no mercado de veículos é por causa disso. Ela já é muito relevante financeiramente e tem um market share absurdo para crescer. Por isso que esse é um outro ponto que o pessoal não entende também da Tesla, que é assim, a competição. O pessoal costuma dar muito, se preocupar demais com competição, mais do que deveria. Para Tesla, velho, competição é o de menos. Aliás, para ela hoje, eu diria que é positivo ter outros fabricantes de veículos investindo pesado em eletrificação. Por quê? Que vai ajudar a mudar a cultura, né, do combustível fóssil para eletrificação. E aí a Tesla tem muito mais a ganhar do que competidor, cara. Ela briga por 1, 2, 3% de share. Então, isso aqui ela tem uma avenida de crescimento pela frente. Não é a concorrência com outros fabricantes de veículos elétricos que vai prejudicar, pelo contrário, né? Quanto mais os fabricantes tradicionais começarem a produzir mais veículos elétricos, mais facilita para a Tesla, né, desempenhar esse papel dela, tá? Então, aqui falando de tecnologia, então o Full Self-Drive deles, né, começou a engrenar em 2022 e agora tá lá, né, já... Que unidade é essa aqui? Número de consumidores que assinam. Então, isso aqui é importante porque não só pelo financeiro que gera de receita, mas porque agrega valor ao produto da Tesla. E segundo, ela precisa terminar de desenvolver, né? Um monte de gente, a galera que critica muito a Tesla, né, mostra os acidentes e tal, os problemas com o Full Self Drive, que ele está em evolução, ele está ainda crescendo. Então, quanto mais gente usando, mais dados, né, mais você consegue evoluir a inteligência artificial para melhorar o serviço. Então, esse ano foi muito importante para a Tesla em termos do Full Self Drive, que agora está começando a ganhar uma escala grande e tem tudo para continuar evoluindo e com certeza vai agregar muito valor, né, para o produto dela, porque os outros concorrentes são muito atrás nisso ainda, tá? O pessoal critica muito os acidentes e tal, mas a princípio, tá? A tecnologia ela já é muito boa, tá? Porque aqui esse é um gráfico de miles driven per accident. Então, né, enfim, não sei mais detalhes sobre esses dados aqui, mais informação, mas a princípio, tá? O Tesla usando o Autopilot, ele tem menos acidente por quilômetro rodado que o Tesla sem o Autopilot e que a média dos Estados Unidos, que é o cinzinho aqui, e é uma quantidade absurda. Então, né, isso aqui se confirmando, né, é mais um daqueles vieses, assim, né, que você só tem o viés de disponibilidade. Você só vê a galera mostrando os acidentes, mas quando você vai corrigir pelo número de veículos rodando e tal, né, é um número proporcionalmente mais baixo, né? Então isso aqui quebraria, né, uma das grandes conversas de bar aí sobre negativas da Tesla. Enfim, não é só o Full Self Drive, mas ela tem outras ofertas de software. Isso aqui foi muito legal. A Tesla
criou o veículo, né, upgradable. Então você pode fazer um upgrade, um update no seu veículo. Então vai baixando as atualizações, então eles vão integrando cada vez mais. Agora tem o Zoom, o Apple Music, tem videogame, tem ó, o Steam Library, então você pode usar Steam no seu carro. É muito louco isso aqui, velho. Então é muito bacana essa evolução do software, também agrega valor no produto e no futuro vai gerar receita de serviço também com assinatura. E o core business dos caras, né, basicamente que é principal é a bateria. Então essa é uma quebra de paradigma em relação aos veículos tradicionais a combustão, né? Que o ponto-chave de um veículo a combustão é o motor, né, basicamente. O motor, tal, mais potente, mais isso, mais aquilo. Enquanto que o ponto-chave no veículo elétrico é mais a bateria do que o powertrain, tá? É muito mais importante a bateria que o powertrain. Então, isso aqui é fundamental para os caras seguirem evoluindo, cada vez baterias mais eficientes, ter uma autonomia melhor, né? E, principalmente, o custo mais baixo, né? Aí que ela vai conseguir, né, otimizar ao máximo aquela alavancagem operacional que a gente mostrou lá atrás e, enfim, vai viabilizar um eventual veículo de massa, assim, num preço acessível, que seria, assim, né, a última cajadada, assim, da Tesla para crescer muito no mercado, tá? Então, isso aqui é chave, tá? Quanto mais os caras evoluírem em avanços, baterias e tal, mais importante vai ser. Que mais? Aí tem os outros negócios, então store de energia, geração de energia solar, que é descentralizada, né, em veículos, outros serviços. Isso aqui é bem legal também, que esteja crescendo, não sei o quê. Mas não é o core business, né? É acessório, mas importante que está crescendo. Então, Outlook, né? O que a gente chama no Brasil de guidance, a gente usa uma palavra em inglês, né? Ao invés de fazer, né, uma estimativa, previsão, uma coisa assim, a gente usa a palavra em inglês, guidance. E os caras usam uma outra lá, Outlook, não me pergunte por quê. Então, olha só que importante, tá? Guidance para o ano 1,8 milhão de veículos, tá? É milhão, né? 1,8 é milhão. Cara, é muita coisa, porque esse ano, para quem lembra lá, 1,3. Então, é um crescimento de mais ou menos aí 50% a grosso modo, né, no número de veículos, um pouquinho menos para o ano. Isso a gente vivendo um monte de dificuldade logística, de transporte, né, da implantação das fábricas deles que atrasaram um pouco, de materiais com custo ainda tá alto, ou seja, né, é um baita de um crescimento projetado para o ano e pode ter certeza que vai ser refletido na DRE em margens maiores, em lucro maior, em geração de caixa maior. Para quem não conhece tanto a Tesla, tá? Eles têm um guidance de longo prazo de 50% de crescimento desde 2020, tá? E ele vai, acho que a 2030, se eu não me engano. Então, de 2020 a 2030, eles querem crescer receita, volume, né? Receita e tal, mais ou menos 50% ao ano. E ela já está à frente desse guidance. A gente já vai ver aqui, acho que tem um gráfico. Em algum lugar tem um gráfico, a gente já olha isso aqui. Ou seja, esse é o terceiro, tá? Grande ponto que eu estou destacando de mecanismos de geração de valor da Tesla, que é o crescimento no volume, tá? Que quando você casa tudo que a gente falou lá, na verdade, em termos lógicos, é o contrário, né? Então, primeiro, ela cresce muito o volume. Porque esse gás de 50% ao ano de crescimento, ano após ano, cara, é brutal. A meta é chegar em 10 milhões de veículos, é uma coisa assim. Sei lá que ano dessa década, e chega já tá em quase 2. Né? A 50% ao ano, já chega em 10. Cara, com 10 milhões de veículos, a hora que você roda o primeiro ponto, né? Alavancagem operacional, o bottom line dela vai explodir, tá? Vai explodir em termos de lucro, geração de caixa e tudo mais. E o segundo ponto, ele é o meio que permite isso, né? Muitas empresas têm o potencial de crescer e de alavancar, mas elas precisam de CAPEX. E aí o crescimento fica limitado pelo CAPEX. Então, o segundo ponto, ele ajuda, né, a entregar o terceiro, que é o crescimento. Então, é muito raro você ver a conjunção de tudo isso numa empresa só, ok? Caixa, guidance de caixa. A gente tem caixa suficiente. Ou seja, dane-se, velho. Né? Já tem muito dinheiro. E é verdade, ela não tem nem o que usar esse dinheiro. É possível que daqui no médio prazo, uns 5 anos, cara, a Tesla comece a distribuir dividendo adoidado, hein? Porque não vai ter no que ela gastar. Todo esse investimento que ela está tendo para crescer, ele cabe dentro do FCO e sobra grana. Então é bem possível que aconteça algo parecido com a Apple, né? Que a Apple nunca pagou dividendo durante anos lá, e de repente é tanto dinheiro que começou a pagar simplesmente porque não tinha o que fazer. É bem possível isso acontecer com a Tesla também, tá? Daqui a alguns bons anos.
Lucro, então a gente continua a executar inovação, reduzir custo e tal, então a gente espera ao longo do tempo, né, os lucros de hardware, ou seja, dos carros, né, dos veículos, né, ser acompanhado com uma aceleração dos serviços, né, software e outros serviços, onde vai entrar mais margem. Margem de carro é aquilo ali, 20 e poucos por cento, não tem como ser muito maior que isso, tá, para Tesla. Agora, de serviço, de software, de não sei o que lá, aí as margens são nas alturas. E aí é um outro game changer para a rentabilidade dela, tá? Além desse veículo de grande produção, além de grande volume, além de um semi, quando esses serviços, softwares e tal, começarem a ter um ramp-up alto, vai começar a entrar muito dinheiro também. A gente continua acreditando que a nossa margem operacional vai ser a maior entre os OEMs, entre os fabricantes de veículos. E em relação ao produto, Cybertruck está, né, no on track, ou seja, está dentro do previsto para começar later this year, né, ao longo do ano, eu não sei em qualquer momento no Texas, tá? O Semi já está sendo produzido, vai aumentar aos poucos a capacidade, e eles têm o Next Generation Vehicle, aquele que eu falei, que é o que vai vender muito volume, né? Está sob desenvolvimento, né? E eles vão dar mais detalhes no Investor Day, 1º de março, podemos acompanhar esse Investor Day e atualizar essa informação aqui, tá? Veremos. Enfim, tem umas coisas, tem uns gráficos legais aqui, além das fotos, que são demais, né? Então, essa é a parte externa da fábrica de Berlim. Não, é piece of art, ou seja, é uma projeção, né? Desculpa. Mas parece a foto, né? Ou eles estão falando que é um piece of art por causa das pinturas, do grafismo? Acho que sim. Isso aqui é uma foto, não é um design, né? Então, a fábrica de Berlim já tá uma realidade, né? Tá crescendo a produção aos poucos. Olha só que coisa linda, né? O lindo da Tesla é isso, velho. Quantas pessoas você tá vendo aqui trabalhando no carro, né? A automação é brutal. Claro, tem pessoas trabalhando, tá? Não é uma fábrica só de robôs, mas o nível de automação, assim... Cadê? Tem mais? Eu não tô vendo. Mas o nível de automação é um dos responsáveis por essa excelência aí de fabricação. Olha lá, show. O que é isso? Stamping. Stamping é estamparia, né? Que chama. Da parte lá das chapas metálicas e tal. Também, né? Tudo clean. Muito legal. Olha lá, quantas pessoas você vê nessa foto aqui? Eu não vejo nenhuma. Pode ter um ou outro, não sei se é uma pessoa aqui atrás. Tá aí, né, a grana. Essa é uma arte, né? Gigafactory Nevada. Então, eles têm planos de expansão lá. É lá que eles fazem as baterias, eu acho, uma parte das baterias, uma coisa assim. E mais o Semi, tá? Eu continuo achando o Semi muito interessante pro futuro dela. Por quê? Deixa eu explicar a minha visão. Aqui, opinião, tá? O pessoal falou muito, né? Quando o Semi começou a vender, que tinha problemas, que a cabine era isso, era aquilo, que ele é inovador, a direção é central, você fica no meio e não do lado esquerdo, tal, né? Mas pontos, aí tem um Semi quebrado na estrada, o povo posta na rede social. Meus pontos em relação ao Semi. Claro, o pessoal tá começando a produção, olha lá os Semis aqui, ó. Aqui, ó. Estacionadinhos lá de fora. Não sei, isso aqui é uma arte, né? Não é uma foto, mas enfim, irrelevante. Sobre o Semi. O carro elétrico, ele tem muito esse lance de cultura e tal. Então vai ter o cara que não vai querer trocar nunca para um carro elétrico, enfim, mesmo que seja interessante. Agora, quando você fala de caminhão, velho, aí é puramente dinheiro. Aí a empresa, ela não tá nem aí se é bonito, se é feio. Mano, ela vai querer a operação mais interessante, mais barata para ela. E pelo menos até o momento, o que parece é que o Semi, ele é um pouquinho mais caro que um caminhão equivalente, mas, né, ao longo do tempo ele vai mais que compensar em relação ao custo, né, de manutenção, de custo principal de frete mesmo, combustível, né, que seria energia elétrica. Então, a hora que isso ganhar volume, que tiver, né, já uma infra suficiente para as empresas adotarem ser uma escala grande, velho, o Semi tem tudo para vender muito. E como ele é um produto de valor maior, né, é razoável imaginar que ele vai ter um valor agregado para a Tesla muito grande. Então, eu acho o Semi bem interessante para ela. Vamos descobrir esse ano, né? À medida que for crescendo. A operação já do ano passado foi só no finalzinho ali de dezembro que começou. Eu acho o Semi bem promissor para a Tesla. Olha lá um Semi com a pintura da Cheetos, da hora. É a fábrica do quê? A fábrica de bateria. A parte da bateria. Muito da hora. Esses gráficos são legais de ver, tá?
Então, isso aqui é trailing 12 months? Não, né? É lucro líquido. Nossa, o gráfico trimestral tá parecendo o trailing 12 months, tá lindo. Então, isso aqui ajuda a explicar, né, por que em 2020 foi o game changer da empresa, né? Foi quando começou a ficar exponencial. E o resto veio acompanhando, né? Geração de caixa já era positiva, mas o free cash flow também vai ficando cada vez maior. Por isso que eu digo, né? Ela gera mais caixa que ela precisa. Ela em algum momento vai virar uma pagadora de dividendo violenta, tá? E até os indicadores contábeis, que geralmente são os últimos que aparecem, lucro líquido e tal, nas alturas, que aqui ainda tem depreciação e amortização, né? No lucro líquido, não no EBITDA, claro, no azulzinho. Mas hoje já não tem nenhuma desculpa para não ver a rentabilidade da Tesla. Isso aqui é relevante, tá? Vamos ver esse gráfico da direita primeiro, margem operacional. Então a Tesla, a margem operacional dela já é maior, já é muito maior que a média de veículos, das montadoras de veículos, tá? Muito maior. E ela tá entre as mais tops, tá? É só carro de nicho que tem uma marca top que consegue rodar com margens maiores que a Tesla, tá? E inclusive, isso aqui é em relação ao SP500, tá? Não dá para ver aqui, ó. Em relação ao SP500, ela tem uma margem média maior que o SP500, tá? Só para mostrar o quão rentável ela já é hoje, tá? Isso a gente não tá falando de 10 milhões de veículos, né? Estamos falando de 1. Então tem muito espaço ainda para crescer. E aqui é o crescimento. Você vê o quanto os caras crescem em receita. Aqui teve a queda da pandemia, né? Quando a pandemia estava impactando, ela começou a crescer, ela passou a crescer mais devagar, mas ela nem chegou a cair, né? E as taxas de crescimento aí, ó, mais ou menos 50%, é muito acima da indústria, né? Então ela tem mais margem, ela cresce mais, tem um potencial de alavancar mais. É por isso, né, que você vê na conversa de bar, voltando para a conversa de bar, o pessoal falando: ah, mas a Tesla tem um valor de mercado maior que todas as outras montadoras juntas. É, ela ganha mais dinheiro que todas as outras montadoras juntas. Basicamente é isso. Né? Não parece. Eu sei que isso é muito antinatural para uma pessoa comum, uma pessoa que, assim, né, tem o conhecimento vem da experiência diária de ver os carros na rua, mas é isso, cara. A Tesla hoje dá mais dinheiro que todas as montadoras juntas. É natural ela valer mais, grosso modo. A outra coisa aqui, né, outro gráfico mostrando a evolução de margem da empresa operacional. E esse aqui, ó, é o ticket médio. Aí você vê, então, mas isso aqui não é negativo, esse ticket médio caindo. Aqui tem um efeito mix importante, porque lembra que foi 2019, 20 que começou a entrar o Model 3, né? A crescer as vendas, o Model 3, o Model Y, que é Y, não X, que são os que mais vendem. E eles têm um ticket menor que o Roadster e o Model S. Então é por isso que a gente vê essa redução de ticket aqui. Ela ter conseguido aumentar a margem nesse período é muito impressionante mesmo, tá? Mas, enfim, não é tão negativo isso aqui, tá? Nesse ano ela teve um pouquinho de pressão sobre ticket, mas, enfim, nada significativo, assim, para comprometer. E aqui é aquela métrica, é o terceiro ponto de novo, né, na forma de gráfico. Então, em 2020, como eu falei, eles botaram gás de crescer 50% ao ano, que é ridículo, tá? É muita coisa, só se fazer a conta quanto que vai projetar até 2000 e não sei quanto. E ela tá realizando mais do que o prometido, né? Então, 2021 foi acima, 2022 foi acima, e 2023 o guidance é aqui, né? 1.8, né? Seria aqui. Acima do prometido também. Então, ela deu um guidance muito arrojado de crescimento e ela tá entregando, né, acima do guidance. Por isso, né, que ela melhorou tanto. Tem um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui tem as DREs, a gente já falou bastante, esse vídeo já tá mais comprido que deveria. Tem jeito, né? Meus vídeos, esse vídeo vai dar quase 1 hora, velho, meu Deus do céu. Mas é rápido, tá? Que é a relação à geração de caixa. Então, quem olha atentamente vai ver que a geração de caixa, ela deu uma caidinha no ano, não, esse é gap não gap. Ela deu uma caidinha nesse tri, né? Então, talvez tivesse assustado um pouco e tal. Mas o que aconteceu? Nossa, eu risquei bem onde eu queria explicar. Vocês estão vendo essa linha acima ali onde eu risquei? O segredo tá aqui, tá? Opa. Me enrolei. O segredo é esse aqui. Então, o que ela teve, na verdade, foi um aumento no capital de giro. Então, o capital de giro... Ups, não tem mais espaço para escrever. Capital de giro. Ele ficou um pouquinho mais apertado para ela, né? Então, deve ter aumentado estoque, fornecedor e tal. Por isso que tirou 2 bi da geração de caixa. Mas fora isso, foi bem bom, tá?
A geração de caixa dela continua redonda. Se você voltar aqui nesse gráfico, ó, dá para ver que, tipo, né, a geração de caixa dela só cresce, só cresce, só cresce o vermelhinho aqui, né? Aí deu uma leve caidinha, assim, né? Pode ficar tranquilo. É um movimento de capital de giro. Isso aqui depois vai retornar no free cash. Mas ainda assim, o 2020 dela foi ridícula. Cadê? 2022 dela, na casa de 9 bi. Ela foi muito forte e poderia ser maior, né? É o que a gente tá vendo. Aqui não entrou o último resultado ainda, né? O Morningstar demora um pouquinho. Mas vai vir brutal. Ou seja, pessoal, Tesla é um dos casos de maior desconexão entre o mercado. Olha só, né, o que aconteceu nesse ano com os preços da Tesla. E o operacional dela voando, cara, voando, voando. Hoje já gera muito resultado. Né? Esse valor aqui vai para 14 bi de lucro que a gente viu, geração de caixa, sei lá para quanto que vai. 14 também, né? Acho que foi 14 bi o operação. Eu não lembro mais. Geração de caixa monstro. E aí a grande reclamação da galera, que em parte até tem um pouco de razão, que era quando ela estava nesse pico aqui, quanto que ela chegou a valer de market cap? Né? Algo como, aqui é trimestral, anual, né? Vamos ver aqui, ó. Algo como aí, quanto? 1,1 trilhão de dólares, tá? Que era um valor muito alto para esse resultado. De fato, né? Para o resultado de hoje é um valor alto, tá? Só que você tem que entender e botar na equação tudo aquilo que a gente viu lá, de projeção de crescimento de veículos, de alavancagem operacional, de crescimento de bottom line. Não é razoável, ou desculpa, não é um absurdo você enxergar, sei lá, isso aqui aumentando umas 10 vezes nos próximos anos. Claro, ao longo de vários anos, né? Porque a receita já está indo para 100 bi, tá? A margem vai aumentando, isso aqui, se ela vai aumentar por 5, 6, 7 o número de veículos produzidos, vai ganhar mais margem, então não é impossível você imaginar isso aqui crescendo umas 10 vezes, claro, num bom número de anos. E aí esse valor de 1 tri já fica baixo. Só que para essa galera, né, nós temos o valor de mercado hoje dela já bem mais saudável, né? 450 milhões. Né, já caiu mais da metade do que ela chegou a valer no passado, com uma empresa que está gerando muito, muito, muito resultado. Tá? Então hoje nem isso dá para chamar direito, né? Se você for ver lá um preço sobre EBITDA dela, 30 vezes, ou geração de caixa, tem muita empresa aí que vale mais que isso, tá? E não tem nem perto esses fundamentos. Então, hoje, não dá nem... Olha só, que ponto chegamos. Não dá nem para dizer que a Tesla é super cara, mas não, cara, é o preço de uma empresa boa, tá? Com todo esse potencial de crescimento, de alavancagem operacional, coisas do tipo. Então, assim, né, todas aquelas verticais de crescimento que a gente falou, e novas fábricas, exportação, é caminhão, é novo veículo bom, é evolução nas outras receitas em termos de serviço, de full self-drive, de software. Ou seja, tem muita, muita coisa para ela crescer e tá num precinho, né, compatível, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo da Tesla. Foi bem legal, ficou comprido, tá? Mas Tesla tem muita coisa pra gente destacar, como vocês viram. Passa por, né, a live que a gente falou de conversa de bar, passa por os vieses comportamentais que a gente viu, sobre o feedback de decisão, sobre um monte de questão lá do valor, preço, valor de mercado, sobre análise contábil, enxergar essa alavancagem operacional e saber enxergar as vantagens competitivas de uma empresa. Então Tesla também, apesar de eu gostar dela, né, ficou óbvio, né, do quanto eu acho uma empresa interessante para eu investir nela, mas ela é também muito interessante em termos de aprendizado, tá? Muita coisa para a gente aprender. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo da Tesla. Aguardem para mais vídeos no final de semana. Grande abraço aí para todo mundo e até ao longo, né? Amanhã é sexta ainda, mas ao longo da sexta do final de semana vai sair o resultado da Cielo, então deve ser um dos vídeos aí e mais empresa do exterior. Vamos fazer uma avalanche de vídeos do exterior aí. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!